Boa noite a todos. Que bom que você veio aqui. Quem está feliz? Quem está feliz, diga amém. Oh, maravilha, que gostoso. Toda vez que tem um feriado como esse, a gente fica se perguntando assim: quem estará na igreja? Quantos estarão na igreja? Muitos viajam, mas que bom que você veio, que você está aqui. Nós estamos na 12ª noite. Uau! Temos mais, fora essa daqui, mais 2 noites pela frente, dentro do clamor. Vamos até ali o dia 2 de dezembro. E no domingo que vem, eu não vou estar aqui. Mas vocês vão ficar até felizes de eu não estar aqui, viu? Tem um convidado muito especial que estará aqui na semana que vem. Quem aqui assiste a TV Novo Tempo? Quero ver a mão erguida. Isso. Vai estar aqui o Leandro Quadros. Falei que vocês iam ficar felizes de eu não estar aqui. Vocês são precipitados de dizer que não, viu? Então, Leandro Quadros vai estar aqui no domingo que vem à noite e ele vai... nós colocamos o nome do programa nosso de Respondendo às Dúvidas do Clamor. Mas você pode perguntar qualquer outra dúvida também. O Leandro Quadros, para quem não sabe, ele é uma pessoa que tem um dom, uma capacidade muito diferente de memorizar a Bíblia todinha e além disso, guiado pelo Espírito, um bom senso muito grande para responder a perguntas e a dúvidas que aparecem. Então, ele tem a Bíblia toda na cabeça, responde, acessa os versículos de cor e também comentários e comentaristas e trechos de livros e tudo, está tudo na cabeça dele. É uma pessoa assim que faz um programa na TV Novo Tempo ao vivo, que se chama Na Mira da Verdade, e as pessoas fazem perguntas para ele ali e ele vai respondendo ao vivo as perguntas durante 1 hora. Então o Leandro Quadros vai estar aqui no domingo que vem. Eu não andei fazendo a propaganda muito antes, porque senão a igreja enche muito de curiosos, e eu quero trazer o Leandro para o pessoal que está acompanhando a série do Clamor da Meia-Noite. Tá? Então, para responder às perguntas do clamor. Hoje, nós temos um assunto muito especial, mas toda noite é muito especial. Né? Toda noite. Cada noite o Senhor vai desvendando e abrindo para nós assim, a palavra dele é a luz, e jorra a luz do céu sobre nós quando nós abrimos a palavra do Senhor, e quando abrimos o coração para receber a influência que vem do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre como receber o batismo do Espírito Santo. Como receber. Você sabe que nós, para poder facilitar, principalmente nos slides, eu coloquei uma sigla no batismo do Espírito Santo, que é BES, né? B-E-S, batismo do Espírito Santo. Né? Então você vai ver essa sigla aqui. E a primeira coisa que eu quero lembrar com você é que um dos hinos que eu mais cantei na minha vida, acho que eu vou dizer que é o hino que eu mais cantei na minha vida toda. Você imagina qual foi? Alguém consegue imaginar qual foi o hino que eu mais cantei na minha vida toda? Hã? Qual? Eu ouvi alguém dizer. Esse mesmo. Porque eu fazia parte do Quarteto Arautos do Rei, da Voz da Profecia, e toda vez quando a gente ia cantar, o prefixo dizia o quê? Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Isso é o que nós temos pregado, é o que nós temos cantado. Essa é a nossa esperança. E outros hinos que fazem alusão à volta de Jesus, como Ó que esperança, não é? O hino da batalha, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nós cantamos a volta de Jesus, nós falamos da volta de Jesus. Nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, para estudar os sinais da volta de Jesus, para a gente poder sentir que está bem pertinho da volta dele, para a gente poder sentir que o Senhor Jesus já está se aproximando, e como dizia o pastor Enoque de Oliveira, eu já ouço os passos de um Deus que se aproxima, não é? Então a gente estuda as profecias, e quanto mais nós estudamos a Bíblia, e quanto mais nós nos aprofundamos nas profecias, e quanto mais o tempo passa e as coisas vão acontecendo, mais a gente se arrepia ao ver
que está muito, muito perto de Jesus voltar. Jesus está realmente às portas. Para dizer a verdade, a gente já não suporta mais viver nesse mundo, não é verdade? É só você ficar parado ali na sala pastoral comigo um pouquinho de tempo, para ouvir o que as pessoas vêm contar para a gente, para ouvir as dificuldades. É só você acompanhar um pouquinho o mundo cristão, muitas vezes a igreja mesmo, para você ver como é que as pessoas, mesmo ouvindo sermões, mesmo indo à igreja, como que elas andam assim, perdidas no mundo, sem um foco, sem uma direção. É mesmo como o Senhor Jesus declara na sua palavra, ou como a Bíblia declara a respeito de Jesus, quando diz que o Senhor Jesus, olhando para as pessoas, Ele viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. É assim esse mundo. Pessoas que vivem decepcionadas com Deus, porque Deus não faz aquilo que elas pensam, do jeito que elas pensam, na hora que elas pensam. Pessoas que vivem ansiosas, pessoas que vivem a sua vida correndo para lá e para cá. A gente se desespera quando vê o tanto de injustiça que acontece nesse mundo. Quanta injustiça. Esses dias eu fui a um hospital, numa UTI, para visitar uma pessoa, para fazer uma oração. E quando a gente chegou lá, tinha um outro rapaz que foi baleado. Ele levou um tiro dentro do carro, conversando com a esposa. Um rapaz de 27 anos, e vai ficar tetraplégico. Tetraplégico. Há poucos dias nos fizeram pedidos de oração por uma menina que foi estudar piano na casa da professora, e um cachorro, um pitbull, atacou a menina. E ela levou mais de 35, 40 mordidas. O rosto dela desfigurado, né? E conversando com um dos parentes dela, ele diz: algumas pessoas dizem para a gente, vocês têm que processar a família por causa do cachorro. E ele disse: não vamos processar ninguém. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Não vamos processar ninguém. E quando a gente vê, parece que a gente vive esse mundo e vive essa vida sempre na angústia de repente alguém que a gente ama telefonar para a gente e dizer assim: sabe quem morreu? Ou sabe quem está com câncer? É ou não é? Sabe quem se acidentou? E quando eu olho para mim assim, com 50 anos, eu vejo que eu vivi essa vida, viajei muito, muito. Viajei muito mesmo. Nós fizemos os cálculos de 16 anos de viagem com a Voz da Profecia, e era o equivalente a uma ida na Lua. É muita viagem, né? Por terra ou pelo ar. E se for somar todas as viagens da Voz da Profecia, desde que existe o Quarteto Arauto Rei, dá 4 idas e meia para a Lua. Nunca aconteceu um acidente com a equipe da Voz da Profecia. Nunca. Não tem registro de acidente. Que coisa tremenda, a mão de Deus ali em cima daquela equipe que viaja. E se Deus quiser, no ano que vem eles vão estar aqui conosco também, junto com o pastor Ivan Saraiva, que é o orador atual. Mas a gente vive na expectativa, a gente vive sempre na expectativa de alguma coisa ruim que acontece, que aconteceu, ou que talvez acontecerá, a gente não sabe. Mas mesmo assim, parece que o sentimento da urgência ou do desejo da volta de Jesus, ele não vem tão forte como deveria. Ou nós não ansiamos tanto quanto, talvez porque, quem sabe, a visão do céu que a gente tem não é a visão que a gente gostaria de ter. Talvez a gente gostasse de um céu mais adequado à nossa vontade e ao que nós somos hoje. E algumas pessoas perguntam assim: ai, mas no céu não vai ter casamento?
como é que vai ser, né? Não vai ter sexo lá? Como é que vai ser esse negócio? Porque Jesus faz alusão na Bíblia, por acaso vocês não sabem que lá no céu nós seremos como os anjos que não se casam, não é? Não é o que Jesus disse? Ou seja, as pessoas ficam preocupadas assim, né? Quem nunca comeu, eu fico pensando assim, né? Quem nunca comeu uma comida muito gostosa, se satisfaz com uma comida não tão boa, né? Agora, quando ele come a gostosa, aí ele fala, uau, aquilo que eu comi era um lixo. Isso aqui é muito gostoso, é muito bom. Mas ele não sabe que provavelmente existe coisa ainda muito, muito melhor. Mas a gente muitas vezes não abre mão das nossas coisinhas. Nós nos apegamos às coisas que nós temos como se a gente não pudesse largar disso para alguma coisa que Deus quer dar para nós. E Deus está querendo dar coisas muito, muito, muito melhores. E ao invés de eu confiar em Deus, dizer assim, Senhor, me dá o que o Senhor quiser. Eu fico apegado nas minhas coisinhas ali, como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E às vezes até eu perco a vontade de ir para o céu pensando, lá não vai ter família. Quem disse que não vai ter família? Não vai ter sexo, não vai ter casamento, é o que Jesus disse, mas família? Quem disse que não vai ter família? E como serão os laços de família? Então, não sei. Eu não sei, mas se Deus foi capaz de inventar uma coisa tão fantástica, maravilhosa, como a família aqui, mesmo defeituosa como é, Deus é capaz de inventar coisa muito, muito, muito melhor lá no céu para nós. O que eu preciso simplesmente é crer em Deus e me lançar nos braços de Deus e dizer, Deus, dá para mim o que o Senhor quer, eu só quero estar perto do Senhor. Tem uma música que eu frequentemente canto durante o dia. Eu vou andando e eu vou em comunhão com Deus e de repente eu penso, Senhor, eu queria tanto ficar o tempo todo na sua presença. Eu lembro dessa música, toda vez que eu penso nisso, eu lembro e eu começo a cantar. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Aí eu vou cantando, quero estar aonde estás. Para que Jesus volte, Outro dia eu descobri que eu a vida inteira cantei breve virá, breve virá. É importante. Eu preciso cantar esperança. Eu preciso cantar que esperança. Eu preciso cantar glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu preciso eu preciso focar na vinda de Jesus. Mas para que Jesus volte, eu tenho que cantar sobre uma outra coisa. Senão não vai acontecer a vinda dele. Não vai acontecer a vinda dele. Pega a sua Bíblia. Esse é um texto que a gente leu muitas vezes aqui, não é? E que quem sabe ainda vamos ler. Atos 1, verso 8. Vamos ler o verso 6 em diante. Mas então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Em outras palavras, é esse o tempo em que o Senhor vai colocar o seu reino, Senhor? Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai colocar o seu reino e Jesus vai colocar o seu reino quando ele voltar? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês saber quando eu venho. Não é da conta de vocês saber quando eu vou colocar o meu reino. Não fica pensando quando. Não é da conta de vocês. E eu fico pensando assim, por que Jesus não diz quando? Por quê? A gente quer saber quando, não é? E essa ânsia por estudar as profecias é para saber quando. Puxa, mas olha isso aqui, olha aquilo que aconteceu, olha, dá para encaixar isso na profecia, isso, uau, está mais perto agora, está mais próximo, e a gente fica arrepiado, e se tem uma coisa assim, um jeito fácil de provocar um reavivamento na igreja, é fazer conta profética, dizer assim, diante disso aqui,
Eu não dou 10 anos para... As pessoas querem saber. Algumas pessoas me abordam e dizem: pastor, eu sei que esse negócio de tempo a gente não deve marcar, mas pastor, na sua experiência, na experiência que o senhor tem vivido com Deus, particularmente assim, pastor, o senhor acha que até quanto tempo, assim, no máximo o senhor acha? As pessoas querem saber. Já fez essa pergunta para alguém? Já? Por que Jesus não disse o quando? E eu entendo isso cada vez que a minha esposa viaja. Ela viaja para gravar os programas da tia Cecel, lá na Novo Tempo. Cada 2 meses ela ficou uma semana fora, 2 finais de semana. Eu sei exatamente o dia em que ela vai sair de casa e também sei o dia que ela vai voltar. Por isso que toda a louça que eu uso é lavada um dia antes dela voltar. Que coisa, né? Por que eu vou gastar tempo lavando louça todo dia, se depois eu posso lavar num dia só? Ela não está lá mesmo para se incomodar, né? Então Jesus não fala quando ele vai voltar, porque tem gente que ia deixar para fazer tudo no último dia. Sabe como é que é? Aí ele quer um preparo diário, uma coisa constante assim, sabe? Ele quer uma dedicação diferente, não assim, deixar lá... Jesus, não, peraí, ainda dá tempo. Deixa eu aproveitar a coisa aqui. As pessoas não iam crescer com Jesus, não ia ter como. Jesus assim, não é da conta de vocês. Alguém me perguntou assim, eu gosto quando fazem perguntas, quando mandam perguntas, né? Na próxima série que nós vamos fazer o ano que vem, eu vou botar uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem perguntas, né? E alguém perguntou assim, como é que eu sei quando a outra pessoa é batizada no Espírito Santo ou não? Vocês sabem como é que você sabe disso aí? A resposta de Jesus para os discípulos é a mesma para você agora. Não é da tua conta. Você entende como é que é isso? É porque Jesus quer tirar o foco da gente. Eu não posso saber se o outro é batizado no Espírito ou não. Eu posso saber se eu sou, não o outro. Porque eu não vou ficar julgando o outro e nem medindo a vida espiritual do outro. Tudo que Deus dá para mim de revelação na Bíblia é para mim, não para o outro. Eu não posso saber se o outro é batizado no Espírito, se ele é convertido, se ele vai se salvar ou não. Lembra quando, logo depois de Pedro ter negado, de Pedro e Jesus terem se encontrado lá na praia, em João, no capítulo 21, quando... Pedro reafirma o amor dele por Jesus 3 vezes, e ele sai andando, e Jesus revela para ele que ele iria morrer por Jesus, e depois Pedro pergunta assim, e o João ali, como é que ele vai morrer? E Jesus responde de novo, essa mesma coisa, não é da tua conta, não é da tua conta. Então Jesus diz, quanto à época não é da tua conta, mas... recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Jesus colocou uma prioridade diferente, ele diz assim, vocês estão preocupados com quando será a minha vinda, mas eu estou dizendo para vocês, se vocês não receberem o batismo do Espírito Santo, eu não venho. Porque vocês precisam receber o batismo do Espírito para que vocês sejam testemunhas. Não é para que vocês falem, é para que vocês vivam. Não é para que vocês façam, mas é para que vocês vivam, para que o coração, a vida, a alma de vocês mude, para que saia o velho homem e entre o novo homem. Então vocês vão receber poder, mas vocês precisam do poder do Espírito Santo. Vocês precisam do batismo do Espírito Santo. E sabe, quando eu descobri essa coisa, eu fiquei pensando, meu Deus, eu passei boa parte da minha vida cantando breve virá, breve Jesus voltará, e focado nisso. Não está errado cantar nisso, mas a minha vida devia ser vivida cantando muito mais, Senhor, me batiza com teu Espírito, me batiza, coisa que eu comecei a pedir de pouco tempo para cá. Qual é a prioridade da sua vida? Não adianta você passar a vida inteira falando da volta de Jesus, se a prioridade da sua vida não é buscar o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo para que aquilo mude e transforme a sua vida. Quem é o nosso grande exemplo? Quem é?
Vamos lá, vocês estão que nem carro velho hoje de novo, né? Carro velho só pega no tranco. Então vamos lá. Quem é o nosso grande exemplo? Jesus. O nosso exemplo, ele foi gerado no Espírito. Gerado no Espírito. Olha que coisa tremenda. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Esse é o anjo falando com Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Jesus foi gerado no Espírito. Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Como é que você sabe disso? Então vamos lá, Lucas 3:21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, olha a sequência, o que disse o texto. Primeiro ele foi, vamos lá igreja, vamos lá. Primeiro Jesus foi batizado nas águas. Em segundo lugar, ele orou. E estando ele a orar, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, nós temos o exemplo de que Jesus foi batizado na água. Ao sair da água, ele orou, e após ele orar, o Espírito Santo desceu sobre ele e o batizou. Ou seja, a partir dali, ele ficou cheio do Espírito Santo. É o que confirma a Bíblia, em Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E Jesus foi para o deserto. Após o batismo do Espírito Santo, Jesus enfrentou Satanás face a face. Satanás o tentou durante 40 dias, é o que diz Lucas 4:2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aqui se junta a experiência espiritual do Senhor Jesus, o jejum. E ele jejuou. Por que ele jejuou? É porque todo o processo de digestão ocupa também a nossa mente, o nosso cérebro, muito. Por isso que todo dia, após o almoço, você sente um torpor, um sono. Porque todo o seu cérebro está envolvido no processo de digestão. O sangue vem todo aqui para o estômago, ou grande parte dele, e falta o sangue no cérebro. Por isso você sente aquele torpor e dá sono. E ao Jesus se livrar da alimentação ou do alimento, ele teve o seu corpo todinho livre para poder estar em comunhão com Deus. E é por isso que o jejum é tão importante. Aliás, a palavra de Deus diz assim: orai. Vamos ouvir a igreja falando? Vai. Orai. E diz jejuai sem cessar também? Não. Se dissesse, ia ter gente que ia morrer sem comer, não é? Diz, não, a Bíblia diz que é para jejuar sem cessar, não vou comer nunca mais. Mas o jejuai sem cessar, ele está subentendido numa palavra que se chama abstinência, domínio próprio na questão da comida. Quando eu me abstenho de certos alimentos, sabe como é que acontece? Eu me abstenho de comer, de ingerir certos alimentos. Quando eu tenho uma alimentação regrada, quando eu procuro evitar as coisas que fazem com que a mente não funcione tão bem, ou que o corpo não funcione tão bem, eu passo a jejuar sem cessar. E quando eu desenvolvo o costume de jejuar na semana, pelo menos um dia na semana, para estar em comunhão com Deus, em melhor comunhão com Deus, aí sim eu vou desenvolvendo uma comunhão cada vez melhor com o Senhor. Isso é muito importante. Passadas que foram as tentações,
de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ou seja, essa é a importância que a palavra de Deus dá à experiência do Senhor Jesus ao ser batizado no Espírito Santo. Mas a gente passa correndo por isso aí, como se isso não tivesse importância. E a gente diz assim: olha, nós temos que ser batizados porque Jesus foi batizado. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão, por imersão, porque a palavra batismo, baptizo, da raiz grega que quer dizer submergir. Mas a gente não dá bola para a questão do batismo do Espírito Santo. É importante ser batizado na água? É importante ser batizado pelo Espírito? É importante, é importantíssimo. Mas como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Vamos ler Lucas 24, 49 e unir ao que nós já lemos, não é? Lucas 24, 49. O Senhor Jesus disse para os discípulos: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha como é que a palavra de Deus usa a mesma linguagem. Maria, quando o anjo apareceu para Maria, diz assim: descerá do alto o poder do Espírito, você vai ser envolvida. Não foi isso que disse? O que disse no batismo de Jesus? Do alto também desceu o Espírito Santo e envolveu em forma corpórea de pomba. E o Senhor Jesus diz assim: ficai na cidade. Ficai. Essa palavra é uma palavra difícil de ser vivida hoje, não é? Ficai. Ficai. Quando eu falo ficai, eu me lembro de como os cachorros são adestrados. Já viu um cachorro sendo adestrado, ele tem vontade de sair, você diz para ele: fica, fica, e ele fica, mas ele fica assim na expectativa. Fica, e ele fica. O cachorro obedece. Jesus disse: ficai. Mas dá a impressão que a gente fica, mas fica naquela expectativa. Ficai. O que quer dizer ficai? Ficai quer dizer o seguinte: você não pode sair para pregar, você não pode falar, você não pode testemunhar, se você antes não ficou, não esteve na presença de Deus. Eu gosto muito de um texto lá em Atos, no capítulo 6, onde eles escolhem os 7 diáconos, e eles dizem assim: nós não podemos gastar os discípulos, nós não podemos gastar tempo dando para as pessoas o pão material, enquanto nós temos que distribuir o pão espiritual para os outros. Então vamos escolher 7 diáconos, homens de Deus, para que eles cuidem do pão material, e nós vamos nos dedicar à oração e à pregação. A oração e a pregação. Ficar quer dizer, eu vou ficar para estar na presença de Deus, para orar, para falar com Ele, para dialogar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para que Deus haja na minha vida. Eu preciso ficar, todos os dias eu preciso ficar, mas eu preciso passar tempo especial com Deus, para que Deus possa tocar a minha vida. E Jesus disse para os discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Alguma vez você já ficou na presença de Jesus e já disse para Ele assim: Senhor, hoje eu vou ficar aqui na Tua presença, até que eu receba o poder do alto, até que eu seja batizado no Espírito Santo. Ultimamente eu tenho recebido e-mails de pastores. Na maior parte das vezes eu não sei nem quem eles são, mas eles me escrevem. Vez ou outra me chega um e-mail desses, e nos e-mails vem escrito assim: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu não consigo ter uma experiência verdadeira com Deus. Eu sou pastor há tantos anos, eu não consigo ter uma experiência verdadeira com Deus. Eu não sei de fato orar,
Eu nem sei se eu fui batizado pelo Espírito. Eu não consigo, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de acordar na madrugada, eu não tenho vontade de estar em conexão com Deus. As coisas tomam conta, tomam lugar na minha vida, e Deus não tem espaço na minha vida. Me ajuda, como eu faço para conseguir estar em comunhão, em conexão com Deus e para receber o batismo do Espírito Santo? Como eu faço? Não tem outra resposta a não ser: vai para a presença de Jesus e diz para Ele: eu não saio daqui enquanto eu não for revestido de poder de lá do alto. E isso a gente faz como? Orando, que mais? Jejuando, que mais? Lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus pela palavra. Atos 1:14. Vamos seguir. Depois que Jesus disse isso, o que aconteceu com os discípulos? Qual foi a sequência da coisa? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam em oração. Como é que Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo? Ele foi batizado na água, saiu, e estando ele a orar, ele recebeu o Espírito Santo. Fica e ora, clama a Deus, pede para Deus, ora. Mas eles perseveravam como? Unânimes. Você sabe o que é unânimes? Essa coisa me deixa muito desesperado. Unanimidade. Unânime quer dizer que eles não tinham briga, não tinham inveja, eles não tinham ódio no coração, eles não tinham raiva. Ninguém queria fazer o seu pensamento estar sobre o pensamento do outro. Ninguém queria fazer prevalecer a sua ideia. Existia perdão entre eles. Unanimidade. Unanimidade. Perseveravam unânimes em oração. E tem mais. Não era simplesmente cada um orando na sua casa. O que me mostra que para receber o batismo do Espírito Santo, eu preciso sim buscar a Deus lá na madrugada, lá em casa, eu e o Pai sozinho, de porta fechada, no meu quarto ou na minha sala, seja lá o que for. Preciso sim, mas eu também preciso estar unido a um grupo que ora comigo, com quem eu posso estar unânime, um grupo que me pastoreie, a quem eu pastoreie também. Eu preciso me envolver com gente, não só numa igreja enorme desse tamanho, mas num grupo menor. Porque como eu posso receber, eu tenho dito para vocês assim, a declaração, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só essa declaração, Deus é amor, já denota o fato de que Deus é mais de uma pessoa. Porque ninguém pode ser amor se for sozinho, porque o amor só é amor quando ele é compartilhado. Então como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo se eu não tenho um grupo, pessoas com quem eu compartilho, pessoas com quem eu me importo, pessoas que se importam comigo também, pessoas com quem eu cresço, pessoas diferentes de mim, que pensam diferente, com quem eu tenho que conviver, a quem eu tenho que perdoar, a quem eu tenho que suportar em amor, pessoas diferentes de mim, com quem eu tenho que conviver, que oram por mim e por quem eu ore também. Mas hoje nós vivemos a época da privacidade, maldita privacidade, onde as pessoas se fecham dentro das suas casas, dos seus apartamentos, elas não têm tempo para ficar com outras pessoas. E muitas vezes a gente vem para a igreja e fica solitário dentro da igreja, fechado dentro da sua própria privacidade dentro da igreja. Porque você também não está disposto a falar com quem está atrás, com quem está na frente. Você está disposto sim a sair ali e encontrar com os mesmos amigos de sempre. Não interessa que dentro da igreja tem 120 visitas. Não interessa.
mas você encontra os seus amigos. É com eles que é legal conversar. Porque quem sabe uma pessoa dessa vai ter uma necessidade e ela vai precisar de você, vai incomodar um bocado, é ou não é? Que cristianismo é esse? Como eu pretendo receber o batismo do Espírito Santo? Então, pela oração, pelo jejum, também pela vivência em comunidade, pela unidade. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Qual é o outro jeito de recebermos o batismo do Espírito Santo? Não ouvi. Pela fé. Pela fé. E eu vou te dizer, para mim particularmente, esse é o maior empecilho e a causa pior porque pastores têm dificuldade em receber o batismo do Espírito Santo. Por causa da falta de fé. Esse para mim é o maior empecilho porque muitas pessoas da congregação têm dificuldade de serem batizadas no Espírito Santo. Falta de fé. Falta de fé. Fé no quê? Fé de que Deus é um Deus vivo. Fé de que Deus é um Deus que hoje se comunica comigo, que me instrui na minha vida. Falta de fé de que eu posso recorrer a Deus porque Deus está me ouvindo. Falta de fé de que cada oração que eu faço é ouvida e respondida por Deus. Cada oração e toda oração que eu faço é ouvida e respondida por Deus. Está certo isso ou está errado? Certo ou errado? Certeza? Outro dia eu fui visitar um rapaz com câncer, já no estágio bem avançado, faz umas 3 semanas. Depois de uma semana eu fui visitar um rapaz na UTI, um AVC. O do AVC está se recuperando. O do câncer está morrendo. Deus ouviu uma oração e respondeu. E a outra? Ele ouviu e respondeu? Sim ou não? Sim. 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 Sem dúvida. Agora, a minha maior dificuldade é entender que Deus respondeu essa oração, não é verdade? Que a gente diz assim, não, porque se você tiver fé e você orar, Deus vai fazer a sua vontade. É isso que a gente pensa. Deus vai fazer a minha vontade se eu tiver fé e orar? Aí eu chamo essa coisa de quê? De autoridade? Autoridade é o quê? É o poder de Deus me obedecer? É isso? E alguns dizem, não, é porque a minha vontade vai sendo transformada de acordo com a vontade de Deus. Concordo com isso. E cada vez que a minha vontade vai ficando mais parecida com a vontade de Deus, aí Deus vai atendendo aquilo que eu peço, porque é de acordo com a vontade dEle. Está certo ou está errado isso? Certo ou errado? Está certo. Está certo sim. Agora, uma pessoa que vive assim, ela frutifica o Espírito. Ela ama, ela perdoa, ela não fala mal. Ela é uma pessoa compreensiva, ela é paciente, ela não se ressente do mal. Você pega 1 Coríntios 13, que fala sobre como é o amor, e junta com Gálatas 5, de 20 em diante, que fala o fruto do Espírito, e põe junto. Essa pessoa precisa ter tudo isso, porque daí ela é parecida com Deus, e mesmo assim ela ainda é pecadora. Agora, tem gente que pensa assim, e eu até pensei isso numa época, quando eu era mais jovem eu pensava assim, bom, eu sou pastor, eu estou aqui exercendo o meu ministério, se Deus me colocar numa posição de maior autoridade para dirigir mais pessoas, é porque Deus quer que eu faça, Deus acha que eu estou pronto para exercer a minha vontade, porque a minha vontade
é parecida com a dele, então eu faço a minha vontade sobre as outras pessoas, exerço essa autoridade, é isso que Deus está querendo. Eu vou dizer, qualquer líder religioso que pensa isso, ele está num abismo sem fim. Deus coloca pessoas sobre outras pessoas, para que essa pessoa tenha a sabedoria de ouvir as outras pessoas, e de colocar cabeças diferentes e ideias diferentes juntas, ouvir essas ideias, e deixar com que Deus se manifeste através do conselho dessas pessoas. E aí ele pode sim exercer aquilo, mas não colocar a sua vontade, a sua autoridade sobre o desejo das pessoas e a vontade das pessoas. Isso aí é despotismo. Você entende? Bom, se eu recebi esse cargo, é só eu fazer a minha vontade. Foi Deus que me pôs aqui, eu vou fazer o que eu quero. Você está recebendo uma oportunidade de representar a vontade das pessoas, guiado pelo poder do Espírito. E se você deixar o Espírito guiar você, você vai conseguir fazer a vontade de Deus sim. Deus ouve cada oração que eu faço. Acontece que eu preciso entender que todas as coisas, como diz lá em Romanos 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando às vezes alguém querido meu morre, mesmo quando às vezes alguém querido meu sofre muito, mesmo quando às vezes alguém fica doente, mesmo quando eu oro pedindo tal coisa, mas Deus não atende, por isso eu digo, Senhor, cura essa pessoa, mas seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus prevalece, não a minha. Por isso quando eu acabo de orar e eu saio da oração, eu digo, amém, obrigado Senhor, porque o Senhor já respondeu a minha oração, e o Senhor já respondeu a minha prece. Mas então o que adianta eu orar? Domingo que vem quem vai estar aqui é o Leandro Quadros. No outro domingo eu quero falar para você como é que funciona a intercessão. Vai ser nossa última reunião. Deus me ama? Deus ama o meu próximo? Deus ama o meu filho mais do que eu amo o meu filho? Sim, não tenho dúvida disso. Então por que eu preciso orar pelo meu filho, se Deus já o ama mais do que eu? Não é inútil? Não? Para que eu tenho que orar por ele, se Deus já o ama e Deus vai fazer a vontade dele? É sobre isso que a gente vai estudar. Sem ser domingo que vem, o outro. Então o maior problema é que as pessoas hoje não têm fé de que Deus é um Deus vivo, de que Deus ouve a minha oração, de que Deus está aqui. Então eu fico baseado no fato de que Deus falou no passado e Deus vai falar no futuro. Hoje Deus não fala, hoje Deus não se manifesta. Poxa, mas daí eu corro o risco das pessoas interpretarem errado, porque tem muita gente ouvindo Deus dizer o que Ele não disse. O que eu posso fazer? Aí é com cada um. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias o inimigo faria uma força para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque a coisa é muito perto, muito próxima. Se eu não estiver apegado com Deus, Ele me arrasta para um lado ou para outro. Sabe, quando eu estou saindo da frieza e estou indo para o quente, como eu estou saindo daqui e estou fazendo esse movimento, quando eu paro no quente, sabe quando você para? O inimigo está ali doidinho para dar um empurrãozinho para você cair para o fervendo. Pá. Essa temperatura não existe. É frio, morno e quente. Fervendo não tem. Só tem frio, morno e quente. Ou seja, a fé. E o que eu digo para muitos desses pastores é assim, ore para Deus, mas ore como se Deus existisse, não como se Ele não existisse. Saiba que Ele está ouvindo a sua oração. Você está falando com Deus que se comunica com você. Espera Deus responder, espera Deus dar a contrapartida, Ele falar com você. E quando Deus falar com você, não pense assim, é comigo? Sabe? Outro dia eu cheguei para caminhar no parque, um carro parou, eu estava passando assim, as duas portas se abriram e duas mãos fizeram assim. Eu olhei e fiquei, será que é comigo? Olhei, tinha um monte de gente atrás, ninguém estava dando tchau. E eu fiz assim só. Eu sei lá se é comigo essa coisa. É assim que a gente faz com Deus. Sabe, Deus responde, você diz assim, peraí, será que é comigo mesmo? Não, é para eu fazer isso aqui? Não. Não deve ser, não. Ele está falando aqui, né? É genérico esse negócio, não é comigo. Deus está falando com você. Se você procurou a Deus, o conselho dele, quando ele falar com você, entende que ele está falando com você, pela fé.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como receber o batismo do Espírito Santo? Olha só, isso eu posso traduzir por quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, isso é quebrantamento. Essa é a lista. Esse é o caminho. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? O que é quebrantamento? Quebrantamento é quando eu chego diante de Deus e eu digo: Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo. Senhor Deus, eu não posso nada e o Senhor pode tudo. Senhor Deus, e eu sei que conforme eu estou falando como receber o batismo do Espírito Santo, você está pensando assim: opa, primeiro ficou difícil, segundo, ficou mais difícil, terceiro, está ficando impossível. Ih, ficou impossível. É ou não é? Então deixa eu falar para você. O trabalho que o Espírito Santo faz com a gente, ao nos batizar, é a mesma coisa que um programa de computação. Você já baixou um programa de computação? Algum arquivo bem pesado? O caráter de Cristo é um arquivo bem pesado. E quando você começa a baixar o caráter de Cristo, passa 3 anos e aquela barrinha, ela está no 3% ainda. Sabe como é que é? Fazendo download. Está baixando. Você já tentou interromper um download? Quando já estava no 45%, um treco demorado, você diz: puxa, eu achei que ia dar tempo, mas não vai dar tempo. Puxa, está demorando demais. Eu disse: mas puxa, já foi 45%, mas eu estou esperando aqui faz 10 horas, agora eu tenho que ir embora, eu tenho que levar o computador. E você interrompe. E aí? Vai ter que começar tudo de novo. Por isso, você tem que estar conectado para baixar o caráter de Cristo na sua vida. Você entende? Não pode interromper a conexão. É conectado dia e noite e dia sem parar. E ele é um arquivo tão pesado que ele demora para baixar. Ele fica, o tempo passa, é só um pouquinho que baixou. E o tempo passa, é só um pouquinho que baixou. E fica ali, o caráter de Cristo, um arquivo bem pesado. Quando ele baixar, você tem o caráter de Cristo. E sabe, quando ele acaba de baixar, aparece um avisinho assim: você tem mais 10 atualizações. Sabe como é que é? Você vai passar a vida inteira baixando o caráter de Cristo. E eu vou te falar um negócio: quando você olha e diz assim, puxa, é impossível então, quanto mais você focar nos seus problemas, nas suas limitações, nos seus pecados, perda na certa, derrota na certa, não foca nos pecados. E outro dia alguém me escreveu um e-mail dizendo assim: mas como, eu tenho esse problema, esse, como é que eu faço para vencer tudo isso? Eu digo assim: faz o seguinte, quando você falar com Deus, não fala sobre nada disso. Não fala sobre nada disso. Fala sobre você e Deus. Faz de conta que você não tem defeito. Faz de conta que você não tem pecado. Você confessa primeiro os seus pecados. Fala tudo. Deposita na mão de Deus. Aí você vai ser justificado por Ele. Os pecados são apagados. Aliás, os pecados são deletados. Os pecados são jogados na lixeira e depois Deus limpa a lixeira. Ele esquece os seus pecados. Agora, fala com Deus sobre outras coisas. Fala sobre crescer espiritualmente. Fala sobre como é gostoso estar com Deus. Fala como você gostaria de conhecer os mistérios dEle, da palavra dEle. Fala como você gostaria de amar mais as pessoas. Fala de outras coisas. Porque quanto mais você focar no seu problema, mais você vai ser derrotado pelo problema. Foca em Deus, em Jesus, e deixa baixar esse arquivo, o arquivo caráter de Cristo. E quando o caráter de Cristo vai sendo baixado, aí você vai se vendo em situações assim que você nunca esperaria passar. Pessoas te irritando e você não ficando irritado. Pessoas pisando em você e você não se sentindo pisado. Pessoas ignorando você e você não se sentindo ignorado. Você sozinho se sentindo acompanhado. Dá para imaginar coisa assim?
Isso quer dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o caráter de Cristo na gente. Amar o inimigo, orar pelo inimigo. O inimigo é aquele que não gosta de você, aquele que olha para você e diz assim, ele tem reservas com você. Puxa, coitadinho, está levando uma amargura dentro da alma dele. Coitadinho, está sendo esmagado pelo pecado que corrói o coração dele. Ó Senhor, ajuda. Precisa tanto crescer espiritualmente. Quanta gente precisando crescer espiritualmente. Gente nova e gente mais velha, de todas as idades. Ouvindo Atos 8, 14 e 15, mais uma maneira de receber o batismo do Espírito Santo, ou mais uma peça nesse quebra-cabeça. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Veja, esse pessoal de Samaria, eles tinham recebido a palavra de Deus, e os dois foram orar para receber o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo? É na hora do batismo na água? Sim ou não? Sim ou não? Nós podemos receber na hora do batismo da água? Sim. Pode-se receber depois do batismo da água? Sim ou não? Esse texto está mostrando isso. E pode ser antes? Também tem exemplo bíblico que sim. Certo? Mas nesse caso, o que eles fizeram para os outros receberem o batismo do Espírito Santo? Eles oraram. E quando eu oro pelo outro, isso chama o quê? Intercessão. Ou por interceder, através de interceder pelo outro, orar pelo outro. E eu oro por várias pessoas todos os dias, para que Deus as batize naquele dia com o batismo do Espírito Santo. E você precisa orar, ora pela tua esposa, pelo teu marido, interceda, mais uma maneira de receber, mais uma pedra no quebra-cabeça. Lucas 11, de 5 a 13, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. Lucas 11, o Senhor Jesus ensina como receber o Espírito Santo. Tem um monte de gente que usa esse texto para dizer assim, olha, Jesus está falando que se você usar essa receita, Ele vai fazer tudo o que você quiser. Porque aqui no verso 9 está escrito assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É isso que ele fala. E o pessoal diz assim, está vendo? Quando você aceita Jesus, Ele te dá autoridade, é só você bater, pedir, insistir e Deus vai dar, porque Ele está dizendo aqui que a todo aquele que pede, vai ser dado. É isso que Ele está falando. Sim, todo aquele que pede vai ser dado o quê? O que vai ser dado? Verso 11, qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus está falando que é para pedir o quê? O Espírito Santo. E eu gosto de como o Senhor Jesus começa contando essa história. Sabe como ele começa contando? Ele está com os discípulos. E se você ler do verso 5 em diante, ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, se você estiver na sua casa de noite e chegar visita, e você disser assim, já contei essa história algumas vezes aqui, né? E você estiver despreparado, você corre então na casa do vizinho, bate lá, já é de noite, já está meio tarde, você diz, vizinho, chegou visita lá em casa, eu estou despreparado, me arruma 3 pães para eu atender as visitas. E o vizinho de lá de dentro te responder dizendo assim, meu amigo, já está tarde, eu já estou dormindo, a família toda, as crianças estão na cama, volta amanhã te dou o pão. E Jesus diz assim, se esse amigo não der para você o pão pela amizade, ele vai dar para você pela
insistência, ele diz, pela insistência. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você quer receber o Espírito Santo? Então insista, peça, bata, clame. E aí eu fico pensando, mas por que Jesus está mandando a gente fazer isso? É porque Deus gosta que os filhos dele estejam lá aos pés dele, dizendo: ó Senhor, por misericórdia, disse, ai, clame mais, você não clamou ainda tudo, vai lá, escravo. É isso? Não. É porque quanto mais eu clamo e quanto mais eu peço, mais eu desenvolvo a minha fé, a minha comunhão, a minha luta íntima. Sabe o que é luta íntima? Luta íntima é a guerra, é a batalha que eu travo entre o bem e o mal dentro do meu coração. Eu abro o meu coração e deixo como campo de batalha. Eu digo: Senhor, batalha em mim. Senhor, não interessa que eu tenha perdido ontem à noite, hoje de manhã eu estou aqui, Senhor, eu ainda estou na batalha. Quando você tiver perdido um monte de vezes, quando você tiver fracassado espiritualmente um monte de vezes, quando você estiver se arrastando espiritualmente, olha para Deus, ora, não foge dele, não para de orar porque você é um pecador, porque você está envergonhado de cair no mesmo pecado 1 milhão de vezes. Não foge de Deus, olha para Deus, encara Deus e diz: Deus, a única coisa que eu posso dizer para o Senhor é: eu ainda estou na batalha. O Senhor está vendo? Eu estou na batalha, eu estou na luta. Me ajuda, Senhor, porque eu não tenho vencido. Mas pede, insiste, clama e fala: eu não vou parar de pedir. Quanto menos você sentir a presença de Deus, o sentimento não estiver ali, clama mais ainda, passa mais tempo na frente de Deus. E um dia que você tiver desistido e não aguentar mais, você diz assim: hoje, Senhor, eu não aguento mais, eu já desisti, Deus, eu perdi, eu sou um perdedor. Então eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me dizer que eu vou ser vitorioso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque se um pai é capaz de dar pão para um filho que pediu pão, eu, Deus, sou capaz de dar para você o Espírito Santo quando você pedir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A pergunta é: você está buscando Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Você está gastando tempo com Deus? Você está clamando a Deus? Você está se ajoelhando aos pés dEle? Você está pedindo a Deus? Ou você está só dizendo assim: ó Senhor, estou aqui, não vai dar muito tempo para a gente conversar hoje, sabe? Mas amanhã a gente melhora essa coisa. Tempo com Deus, na presença de Deus, clamando e pedindo. Eu encontrei um amigo meu outro dia, um colega, um pastor. E ele disse assim: sabe de uma coisa? Depois que eu comecei a clamar a Deus e pedir pelo batismo do Espírito Santo, levou 1 ano para eu ter o poder de Deus na minha vida, sentir a mão de Deus para eu ser batizado. 1 ano. 1 ano e não acontecia nada comigo. 1 ano e eu pedindo e clamando. 1 ano. E eu pensei: meu Deus, que o Senhor foi bem melhor comigo. Muito melhor. Quem sabe se eu precisasse de 1 ano eu tivesse desistido. Não desista, insista. Deus quer dar para você, mas eu preciso clamar. Sabe qual é a diferença entre orar, pedir e clamar? Você sabe qual é? É a diferença de quando você ora pelo filho de alguém ou quando você ora pelo seu filho. É a diferença. De quando o filho de alguém está morrendo e você ora, ou quando o teu filho está morrendo e você ora. Clamar é isso, é se desmanchar diante de Deus. Esse homem, ele não tem um selo na testa não, ele é só o nome dele, Leroy Froom. Ele é um teólogo, e ele tem uma declaração muito interessante sobre o batismo do Espírito Santo. É uma pena que muitos hoje em dia tenham ido apenas até o batismo de arrependimento, não muito mais além. Falta o que ainda? Charles Finney, esse é um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, teólogo também. Ele diz: os cristãos são tão culpados de não serem cheios do Espírito como os pecadores o são por não se arrependerem.
na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados do que os pecadores. Dá você entender isso aqui? Que se você está vivendo dentro da igreja, mas você não tem clamado, não tem pedido, e só recebe quem pede. Só recebe quem pede. Se você não está pedindo, não tenha dúvida, você não recebeu ainda. E está dizendo que você é mais culpado do que os pecadores ainda. E nesse livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411, diz o seguinte: o que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isto, não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor Jesus. Com que frequência nós devemos receber o batismo do Espírito Santo? Com que frequência? Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos, ele está em forma contínua. O verbo está em forma contínua. O que quer dizer? Continuem se enchendo do Espírito. Continue o tempo todo. Sabe como é que isso funciona? É como se nós fôssemos vasos furados. Nós somos vasos furados. O Espírito Santo que eu recebo, ele dura só aquele dia. E ele vai vazando, e eu tenho que encher no outro dia de novo, e encher no outro dia de novo. É isso que tem que acontecer. Enchei-vos, ele diz, continue se enchendo do Espírito Santo. É isso que ele está falando. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esses são guiados, amém? São guiados, é a forma contínua. Todos aqueles que continuam sendo guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus, é isso que está dizendo ali. Eles continuam sendo guiados continuamente. Parábolas de Jesus 139. Cotidianamente Jesus recebia o novo batismo do Espírito Santo. O que é cotidianamente? Todos os dias, diariamente, nas primeiras horas do dia, o Senhor, Deus, o despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir aos outros. Jesus é o nosso exemplo. Ele recebia o batismo do Espírito Santo quando? Todos os dias, diariamente. Quem acordava Jesus era Deus. Por isso ele acordava num dia mais cedo, outro dia mais tarde, outro dia ele nem dormia, e era assim que ele fazia. Deus o acordava. Por isso já não é mais o BES, o batismo do Espírito Santo. É o que agora? Batismo diário do Espírito Santo. Batismo diário do Espírito Santo. Eu preciso receber o batismo diário. Agora, eu posso perder esse batismo? Uma vez batizado pelo Espírito Santo, posso perder ou não? Sim ou não? Certeza? Diminuiu sim, né? Vamos ver. Na tradução normal diz, não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Na nova tradução, a linguagem de hoje, não apagueis o Espírito. Quer dizer que dá para perder sim o batismo do Espírito Santo. Eu posso apagar. Lembra da parábola do semeador? Em Mateus 13, lembra? 4 tipos de solo, na beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e solo bom. Nós estudamos isso aqui outro dia. Você se lembra, né? A semente é o que mesmo? É o Evangelho. O solo é o que? É o coração. O coração de quem? Coração de quem? Nosso não. O coração de quem? Meu coração. A semente é a palavra de Deus. O solo é o meu coração. Na parábola do semeador, 25% das pessoas que estavam ouvindo Jesus, ou 25% da igreja, tem o coração bom e recebe a palavra de Deus. 75% ruim. Ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Passa a vida inteira ouvindo, mas não busca, não clama, não dedica tempo. Prioriza outras coisas na vida. Muitas vezes não consegue nem ouvir a pregação dentro da igreja, porque está dentro da igreja conectado com outras coisas. A cabeça está longe. 75%. O que faz amadurecer o grão? A semente é colocada na terra, a semente é a palavra e a terra é o coração. O que faz amadurecer a semente? O sol e a chuva. Regando o sol. O que é a chuva?
A chuva do Espírito. Lá em Joel 2, capítulo 28, 2 do verso 12 em diante, 2 do verso 20 em diante, todos esses textos vão mostrando para a gente chuva temporã e chuva serôdia. Qual é a diferença entre a chuva temporã e o batismo do Espírito Santo? Qual? Quando começou a cair a chuva temporã, a chuva do Espírito? Lá em 2000 anos atrás, no Pentecostes. Foi lá que começou a cair. Quando ela parou mesmo? Quando ela parou de cair? Nós já estudamos isso, eu vou ficar frustrado hoje. Vou sair triste. Quando ela parou de cair? Nunca parou. Ela está caindo até hoje. O batismo do Espírito, a chuva temporã, ela cai até hoje. Qual é a diferença entre o batismo diário do Espírito e a chuva temporã? Nenhuma. É o que está dizendo ali. Chuva temporã igual a batismo diário do Espírito Santo. Quando eu recebo a chuva temporã a cada dia, eu recebo o batismo do Espírito Santo a cada dia. É a mesma coisa, só tem nomes diferentes. A diferença que tem entre as plantas, a única diferença é o solo. Solo bom e solo ruim. À beira do caminho, solo pedregoso. A diferença é o seu coração. É só isso que vai fazer diferença. É o seu coração. É como você responde ao chamado de Deus. É como você atende aos apelos de Deus. É se você fica deixando para depois ou não. É se você atende ao chamado dele. Você diz: Deus, eu deponho tudo nas tuas mãos. Eu vou ao Senhor sem reservas. Faz 2000 anos que o batismo do Espírito Santo está disponível. 2000 anos. Eu tenho uma última pergunta. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Está pronto para receber o Senhor? Porque senão não adianta a gente ficar cantando breve virá, breve Jesus voltará. Ele não vai voltar. Se eu não receber o batismo do Espírito Santo, até porque a última profecia, Mateus 24:14, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho só vai ser pregado se eu tiver o poder do Espírito na minha vida. E eu pergunto, por que, por misericórdia, você não sai desesperado através do batismo do Espírito Santo? Por quê? Por que você fica aí passando tempo dentro da igreja, fazendo de conta que você é cristão, sem clamar a Deus, sem buscar a Deus, sem fazer disso o foco da sua vida? Deus deseja derramar o batismo do Espírito sobre a sua igreja. É a coisa que Ele mais deseja dar. E não se engane, porque hoje há centenas de pessoas clamando por esse batismo e o recebendo. Infelizmente, as virgens prudentes e as loucas se dividem meio a meio. Meio a meio. E provavelmente nem metade do povo de Deus vai atender ao chamado dele. Mas como é que está o seu coração? Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, me dá, por favor, pelo menos a metade dessas pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Pelo menos a metade deles, Pai. 50%. Que 50% ouça esse clamor. Que 50% não olhe para mim, mas olhe para Ti, Pai. Que 50% consiga fixar os olhos no Senhor. Que 50% não se apegue às coisinhas da igreja, mas que se apegue ao Senhor, Pai. Ao relacionamento com o Senhor. Que 50% das pessoas não olhe para os meus defeitos e as minhas fraquezas, mas olhe para o Senhor. Que 50% busque ao Senhor com amor, com coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Que 50% faça o negócio da sua vida, Senhor, buscar ao Senhor e o batismo do Espírito Santo. Que 50% receba o caráter de Cristo impresso na sua vida e na sua alma. Que 50% ame de verdade. Que 50% perdoe de verdade. Que 50% ore de verdade. Que 50% viva o Evangelho e seja testemunha de Jesus. Quem sabe 50. Eu queria todos. Eu queria todos da minha casa. Senhor, eu queria que os meus filhos também, que a minha esposa,
que os meus pais que já estão idosos, meus irmãos, meus sobrinhos, Pai, que são adolescentes, queria todos eles, Pai, do teu lado, apegados ao Senhor. Você queria também? Quer também? Então por que você não faz disso o negócio mais importante da sua vida? Isso é o negócio mais importante da sua vida. Buscar e receber o Espírito de Deus na sua vida, porque o trabalho do Espírito é simplesmente imprimir o caráter de Cristo em você. O Espírito é mediador, consolador. Ele imprime o caráter de Cristo em você. É possível. A grande diferença entre os alcoólicos anônimos e os cristãos, a pior delas, é que os alcoólicos anônimos lutam contra o vício, acreditando que eles podem vencer o vício. Mas o cristão luta contra o pecado, acreditando que ele nunca vai vencer o pecado. Mas pelo poder de Cristo, somos feitos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Pelo poder de Cristo, pelo caráter dele na minha vida. É hora de pedir, é hora de clamar. É hora de pedir pelo batismo diário, é hora de pedir pela chuva serôdia. É hora de pedir pelo batismo especial do Espírito Santo, pelo refrigério do Espírito. Igreja, eu conclamo você, igreja, para pedir pelo batismo diário e para pedir pela chuva serôdia. Eu conclamo você a clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo e pela chuva serôdia. Não deixe um dia de pedir isso. Não deixe um dia de clamar por isso. Não deixe um dia de rogar por isso. Gaste o seu tempo com isso, as suas energias. Hoje, o Senhor tem um apelo para você. O apelo dele é: filho, fique focado em mim. Olhos nos meus olhos. Segura minha mão. Me abraça. Vamos encostar peito com peito. Sente o meu calor, filho? Sente. Então agora clama, porque eu vou mandar o meu Espírito para imprimir o caráter em você. Eu vou fazer um apelo para você, um convite para você. Vai ser um convite, um apelo silencioso. Você vai fazer um concerto com Deus de que você vai pedir o batismo do Espírito diariamente. Você vai buscar, você vai ficar lá clamando até receber. Mas você vai fazer você e Deus. Enquanto eu estiver cantando, você vai orar para Deus e vai pedir para Ele, silenciosamente. A música vai tocar agora. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E aí você fala com Ele. Pede para Ele. Você coloca na mão dEle. Pede para que Ele faça disso a prioridade da sua vida. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo
chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Ó Deus e Pai amado, chegou o tempo, Pai. O fim já chegou. Nós ainda estamos aqui nesse mundo, Pai. Nós vemos, Senhor, a desgraça por todo lado. Nós vemos os enganos, Pai, os seres humanos egoístas, cada um olhando para si só. As pessoas desinteressadas. Nós vemos a frieza do lado de fora e até mesmo do lado de dentro da igreja, do teu povo, Pai. Nós vemos as pessoas interesseiras, buscando até mesmo a Cristo por interesse. Nós vemos, Senhor, as catástrofes acontecendo, as doenças, as epidemias por todo lado. Ó Pai, ainda assim como seres humanos nos apegamos a esse mundo. Ó Senhor, nos ajuda a olharmos para o Senhor. Olha, Senhor, cada filho e filha seu que nesse momento voltou os olhos, o pensamento para o Senhor. Visita até mesmo aquele coração mais frio. Visita, Senhor, aquele que não tem conseguido nem olhar para o Senhor e nem sentir o desejo de ter o Senhor na sua vida. Pai, por misericórdia, aviva. Por favor, Senhor, que o seu Espírito dê fôlego de vida a cada um. Por favor, Pai, que o seu Espírito nos alcance e ajuda-nos a fazermos o negócio mais importante da nossa vida, buscarmos ao Senhor. Cumpre, Senhor, a sua promessa, para a honra e glória do seu nome, quando o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ó Senhor, de todo o coração eu tenho te buscado. Não me deixe desviar dos seus mandamentos. Sela esse compromisso que hoje fazemos com o Senhor. Sela com o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.